Então, nós vimos um estado de referência que se chama estado de estagnação, onde o fluido é trazido adiabaticamente até o repouso, a gente usa o índice zero, né, ou T, né, e com as equações de energia, né, principalmente a equação de energia unidimensional, considerando escoamento adiabático, sem trabalho, etc., né, a gente chegou nessa relação entre o estado de estagnação e um estado qualquer, né? Então esse índice zero é para o estado de estagnação, e sem índice aqui é para um estado qualquer. A gente viu, por exemplo, T0 sobre T, temperatura no estado de estagnação dividido pela temperatura em um estado qualquer, é uma função de gama e do número de Mach. Né? Onde se eu estou interessado num fluido específico, por exemplo, o ar, gama é constante, então tem um gás específico, então eu substituo aqui o gama por 1.4, e eu tenho que simplesmente T0 sobre T é uma função do número de Mach. Né? Ainda no caso adiabático, a gente viu, né, que como a velocidade do som é proporcional a t elevado a meio, a gente chega também nessa relação. Então, para um dado gás é função do número de Mach. E se além disso o escoamento for reversível, né? Então eu tenho algo adiabático reversível isentrópico, eu posso usar as equações isentrópicas e eu chego também em relações para P0 sobre P, ou seja, a pressão na estagnação por uma pressão qualquer, estado qualquer, é função então, né, mas tem que ser isentrópico agora, né? Então a função do número de Mach e gama, então para um gás específico, né? Então se eu estiver preocupado com ar, por exemplo, né, é uma função do número de Mach, e para ρ, né, a mesma coisa, tá? Ρ na estagnação sobre ρ. Né? Então a gente viu que esse estado de estagnação ele pode existir ou não, né? Se eu tiver um tubo de, por exemplo, uma tomada de pressão total, ele existe, né? Se não, ele pode ser algo que eu posso imaginar, né? O que aconteceria se eu chegasse, né, a tal condição de estagnação, né? E a gente vai ver agora rapidamente como é que a gente usa isso, né? Então, a primeira coisa é que se eu tenho um gás específico, né? Então eu posso pegar e fazer tabelas, né? Então a gente viu que isso aqui tudo, ó, é função de gama e m. Então, por exemplo, o que eu quero dizer é o seguinte: no livro tem algumas tabelas assim, na internet vocês acham várias, né? Então a gente pode dizer assim, ó, para, né, um dado gás, né? Então vamos por assim, ó, para gás igual a definido, ó, certo? Então, por exemplo, ar, né? Por exemplo, ar. Eu tenho, então, para um gás definido, eu tenho que o meu gama ele é fixo, né? Ele é constante. Né? Então, por exemplo, para o ar, eu tenho o nosso gama, ele é aproximadamente 1.4, tá? 1,4. Né? Então, eu posso pegar e fazer uma tabela onde eu vou ter, por um dado número de Mach, eu vou ter todos desses ρ sobre ρ0 sobre ρ, P0 sobre ρ, ou o inverso, né? Eu posso pegar um sobre isso aqui, né? Não muda nada, tá? Só um sobre isso aqui, eu pego um sobre o outro lado. Né? No livro, deixa eu dar uma olhada, no livro tá, às vezes a gente tem, por exemplo, P0 sobre P, às vezes a gente tem P sobre P0. No livro está P sobre P0. Né? Então eu posso pegar, né, e fazer uma tabela assim, ó, T sobre T0, P sobre P0, né? Que mais? Rho sobre Rho0, né? E A sobre A0. E fazer uma tabela. Isso está no livro. Né? E aqui eu vou pondo para cada número de Mach, eu vou pegando cada um desses aqui, né? Porque é só calcular, né? São equações algébricas desse tipo aqui. Tá, tá bom. Então, digamos que eu tenho essa tabela aqui para o ar. Né? Como é que eu uso isso? Para que isso me serve? Né? Digamos que eu não tenha uma tomada de pressão total. Né? Como é que eu uso esse tipo de coisa? Né? Então, vamos ver um exemplo simples aqui. Eu posso imaginar um escoamento, de novo aqui, ó, o mesmo exemplo de sempre. Né? Vou pegar aqui o escoamento em torno de um aerofólio, de uma coisa assim. E a gente pode imaginar aqui o que acontece com as nossas linhas de corrente. Ó. Então, estou desenhando aqui de forma, né, só ilustrativa. Né? Alguma coisa assim. Né? Então, esse aqui é né, o nosso escoamento. Tá? Então, ele vem daqui para cá. Né? E aí, o que eu sei desse escoamento? Né? Eu sei que eu tenho
cada lugar aqui eu tenho uma condição instantânea diferente, né? O escoamento está mudando ponto a ponto, né? Mas eu posso imaginar o que aconteceria se eu frenasse esse escoamento de forma adiabática reversível, né? Ou começando de forma diabática, né? Trazendo de forma diabática. Então, se eu trouxer de forma diabática, a gente viu que esse aqui, essa equação vale, e essa equação aqui vale, né? Essas duas colunas da tabela vão valer. Esses dois aqui, P sobre P0 e Rho sobre Rho0, tem que ser, aí, além de tudo, tem que ser reversível, né? Então teria que ser isentrópico, né? Para essas duas equações aqui, né, valerem. Já essa daqui, por exemplo, não, né? Essa aqui basta que seja adiabático, né? Então, né, se eu pego e imagino aqui, né, que o meu escoamento, né, que eu consigo fazer algo adiabático, né, uma frenagem adiabática, ou seja, se o meu escoamento aqui ele for aproximadamente adiabático, então todos esses pontos vão ter o mesmo T0. Todos esses pontos, né? Então, ou seja, uma vez que eu acho... Por que isso é útil, né? Uma vez se eu conhecer num ponto aqui, por exemplo, T e o T0, né? Eu conheço aqui T, ou T e P, algum par de condições, a gente já vai ver um exemplo, né? Que me permita obter o T0 nesse ponto. O T0 desse ponto é igual em qualquer outro lugar aqui, né? Qualquer outro lugar que vai ter o mesmo T0, né? E aí eu posso pegar aqui, se eu já conheço o T0, né, com uma outra propriedade, né, eu consigo tirar, por exemplo, se eu conhecer o número de Mach, eu tiro o T aqui, né? Eu tiro a temperatura aqui nesse ponto, né? Como é que eu tiro? Eu venho aqui na tabela, né? Ou na equação eu tiro, né? Porque se eu conhecer o número de Mach, o T0 ele é constante, né? Nesse caso aqui, né? Tudo adiabático. E aí eu venho aqui e tiro, por exemplo, com o número de Mach eu tiro o T, né? Eu inverto, né? Ou se eu conheço o T0, um caso mais prático, né? Se eu conheço o T0, eu consigo determinar num ponto aqui, e eu sei que o meu escoamento é diabático, eu tiro o meu T0 em qualquer lugar aqui em torno do meu aerofólio, né? Então, por exemplo, digamos que eu esteja interessado nesse ponto. Então, já conheço o T0 aqui, porque ele é o mesmo, né? Aí eu pego e ponho um termopar aqui, nesse ponto, né? E aí eu tiro o T. Então, se eu tenho T e eu tenho T0, T sobre T0 me dá o número de Mach. Então, eu venho aqui e acho o número de Mach nessa posição, né? Porque o meu número de Mach ele pode variar ponto a ponto, né? Então, é mais ou menos assim que a gente usa, né? E a mesma coisa vale para o P sobre P0 e por aí vai, só que o P sobre P0, por exemplo, eu tenho que ter um escoamento isentrópico, né? Então, né, resumindo, ó, o que a gente tem é o seguinte, ó, para Q ponto igual a zero, ó, escoamento adiabático, né, o que se conserva? Eu tenho que T0, A0 e H0 se conservam, né? Ou seja, são constantes, né? Se conservam. Tá? E se além disso, né? Se além disso, se eu tiver Q ponto igual a zero e escoamento reversível, né? Ou seja, para S constante, né? Isso aqui é um S, tá? Escoamento isentrópico. Então, eu tenho que as mesmas coisas se conservam, ó, T0, A0, H0, mas eu vou ter também, agora, P0 e Rho0. Né? Tudo isso aqui se conserva. E todos esses caras se conservam. Então é mais ou menos assim que a gente usa. Né? A tabela, ó, vou pegar aqui o livro. Essa tabela que a gente colocou aqui, que eu esquematizei, está no livro, né? Vou mostrar ela passada. O livro, ao invés de usar M, ele usa MA para Mach, tá? Mas é a mesma coisa. Né? Então ele está aqui, ó, por exemplo. Para cada valor de Mach, eu tenho P sobre P0, Rho sobre Rho0, P sobre P0. Isso a gente vai ver já aqui quanto vale esse termo aqui, a gente já vai ver na sequência. Mas, enfim. Sim, o livro usa o que eu chamo de gama, ele usa K, né? Então, para o ar, 1.4. Então, isso aqui a gente chama de tabela isentrópica, né? Porque esses dois aqui, eles precisam que seja isentrópico. Né? Esse aqui apenas é diabático. Né? O mais restritivo são esses dois, então a gente chama isso de tabela de escoamento isentrópico. Tá? Então, a gente pode ver um exemplo. Vou mostrar um exemplo prático aqui. Ó.
Deixa eu pegar uma outra folha. A gente pode ver um exemplo prático sobre o uso desse termo. Eu tinha separado umas folhas de papel, mas elas sumiram. Vou deixar aqui. Tá. Pode fazer um exemplo aqui. Então a gente faz assim. A gente imagina, eu tenho um reservatório. Eu tenho um reservatório. Eu vou imaginar que esse reservatório tem uma saída aqui. Tá? Vou desenhar ele com essa forma aqui. A gente também vai ver na sequência por que eu desenhei esse tubo convergente e divergente. Tá? Isso vai ficar claro na sequência. Mas a gente imagina o seguinte. Ó. Primeira coisa, eu imagino que o volume, né, aqui dentro é muito maior do que o volume que cabe aqui dentro desse bocal. Né? Ou uma outra forma de ver, essa área aqui, né, se isso aqui for cilíndrico, né? Posso imaginar alguma coisa cilíndrica assim, né? Se esse reservatório for cilíndrico, né? Por exemplo, esse diâmetro aqui, ou essa área aqui transversal, ela é muito maior do que essa área aqui do bocal. Tá? Eu não desenhei em escala, porque senão a gente não ia conseguir enxergar direito o bocal. Tá? E aí eu imagino, então, claro, o volume que cabe aqui dentro é muito maior que o volume do bocal. Tá? Primeira coisa. Aí eu imagino, por exemplo, que aqui dentro, nesse cilindro, eu tenho uma pressão de 10 a sexta pascais. Tá? 10 a sexta pascais, por exemplo. Né? E eu imagino que aqui fora eu tenho uma pressão, que é a pressão atmosférica. Né? Então essa pressão aqui fora é 10 a quinta pascais. Eu vou chamar aqui de pressão na saída e eu vou chamar isso aqui de pressão no tanque. Tá? E aí eu posso querer saber qual a velocidade, digamos aqui, ó, na saída, ou qual o número de Mach na saída. Né? Tem uma velocidade na saída, eu quero saber, vou facilitar o exemplo, né? Qual o número de Mach na saída. Então como é que a gente faz esse problema? Então isso aqui é um caso prático, né? E ele é razoavelmente simples, né? Então, por exemplo, se eu imaginar, aí falta uma informação. Aí eu vou dizer que eu quero saber o número de Mach na saída, e eu vou dizer, isso aqui é um dado do problema, eu estou dizendo aqui que essa é constante, tá? Eu estou dizendo que o meu escoamento é isentrópico, tá? Aí sim, agora ficou fácil o problema, né? Porque eu posso usar aquela relação isentrópica que a gente viu entre P0, né, e P, né, que está tabelada como P sobre P0 no livro. Né? Então, ó, se eu imaginar, né, então vem uma parte interpretativa aqui. Né? Se eu imagino que esse volume aqui dentro é muito menor, né, do que o volume aqui do bocal, ou seja, essa seção transversal aqui, né, é muito maior do que essa seçãozinha transversal aqui do bocal, né, eu quero dizer que a velocidade aqui dentro do meu cilindro ela é muito menor do que a velocidade aqui dentro do bocal. Né? Então a gente tem o seguinte, ó, a velocidade no tanque ela é aproximadamente zero. Né? Então essa velocidade no tanque, aproximadamente zero, me dá a condição de estagnação dentro do tanque. Né? Ou seja, o meu PT é igual a P0, né? Que é igual a 10 a sexta pascais. Certo? Tá bom. Se o meu escoamento é isentrópico, então significa que meu P0 aqui dentro é igual a P0 aqui fora. Tá? Então esse P0 aqui eu vou chamar de P0 no tanque. Né? Aí para S constante, eu tenho que o meu P0 na saída é igual a P0 no tanque, porque o escoamento é isentrópico. Né? Então o P0 se conserva. Né? A gente acabou de ver isso aí. Né? Então se o P0 na saída é igual ao P0 no tanque, e eu tenho a pressão na saída, então esses dois aqui, ó, eles vão me dar o quê? Que minha pressão na saída sobre o meu P0 na saída igual, né, a 10 a quinta dividido por 10 a sexta, né, que dá 0,1. Então, com isso aqui, eu já tenho que ser capaz de obter o número de Mach. Né? A gente viu que o P sobre P0, né, o P0 sobre P é uma função do número de Mach, né, já que isso aí é ar. Né?
Então eu posso vir aqui na minha tabela do livro. Aí aqui nessa tabela do livro, olha o que a gente tem aqui, né? Eu venho seguindo, né? A tabela é bem grande, tá? São várias páginas, começa... Deixa eu pegar... Ela começa aqui com MAC 0, né? Aí, claro, o peso P0 é 1, e aí vai aumentando o número de MAC, o peso P0 vai caindo, né? Certo? E a tabela é bem grande, tá? São várias páginas de tabela. E aí, a gente chega aqui, ó. Peso sobre P0 é essa coluna aqui, né? Eu venho vindo até chegar em 0,1, foi o que a gente achou. Então, 0,1 está aqui, ó, entre esses dois valores, né? Certo? Entre esses dois valores aqui, 2,4 e 2,16. Então, em torno de 2,15, tá? Mais ou menos, está no meio dos dois aí, né? Então, a gente pode pegar e a gente chega à conclusão, então, que o número de MAC na saída é aproximadamente 2,15. Né?